Saudações pessoal, hoje a gente vai fazer o exercício da montagem do layout Trevo, certo? Só que nós vamos montá-lo dentro do Figma. O Figma é um software para montagem de interface e a parte boa dele é que você pode fazer tudo isso a partir do seu browser. Se você não tem uma conta ainda, você vai entrar lá em figma.com, vai fazer o cadastro e aí após o cadastro ele vai levar você mais ou menos para essa tela aqui, certo? Primeiro de tudo, a gente vai começar criando um novo arquivo. Então aqui na parte superior direita eu vou vir aqui nesse maisinho e vou clicar nele. Vai ser New File e ele vai criar um novo arquivo para a gente. Vai demorar um pouquinho. E ele vai fazer essa criação, certo? E aí a gente vai ter aqui, ó, na nossa parte esquerda as layers. Aqui a gente vai ter um menu hambúrguer com os itens e configurações próprios do arquivo. E aqui na parte superior a gente tem as ferramentas que nós poderemos utilizar. Toda ferramenta que a gente clicar, ó, ela vai trazer aqui para a minha lateral, a partir do momento que eu estiver usando, as configurações específicas daquela ferramenta. Primeira coisa que a gente vai fazer é criar um artboard, né, um local que a gente possa fazer a construção da nossa interface. Então, vou aqui, ó, e vou selecionar a ferramenta de Frame, certo? Selecionei a ferramenta de Frame, ele já traz aqui, ó, uma série de configurações predefinidas que nós poderemos utilizar. Esse layout que a gente quer fazer é um layout desktop, então eu vou vir aqui, ó, ele tem várias configurações, e eu vou selecionar a configuração, deixa eu ver uma configuração legal, vou pegar do MacBook aqui, de 1152 por 700. Certo? Peguei aqui a configuração do MacBook. Primeira coisa que eu vou fazer é aumentar a altura desse meu documento, né? Porque como vocês puderam perceber, o nosso documento ele tem várias seções aqui. Então vou dar uma aumentada na altura dele para que a gente possa começar a trabalhar. Beleza? Então, aumentei aqui um pouco o nosso documento. Posso setar aqui um nome para ele e vai ser Layout Trevo. Vou começar aqui pelo topo, certo? O nosso topo, como a gente pode observar, é uma imagem de fundo e ela vem, a gente vai ter que dar uma escurecida nela, né? E depois a gente vai colocar logo, o menu e aqui um botão de solicite um orçamento. Vou começar delimitando a área da nossa imagem. Então vou vir aqui, ó, pegar a ferramenta de forma retangular e vou criar um retângulo no nosso documento. Ele tem altura um pouco grandinho, né? Vou aumentar mais. Acho que deu mais ou menos isso. Criei aqui o nosso retângulo e agora eu vou carregar a nossa imagem como fundo desse retângulo, certo? Vocês podem ir lá no Unsplashed, digito a imagem, eu já selecionei uma imagem para a gente, então vou trabalhar com ela, certo? Cliquei aqui, ó, na minha lateral direita vão aparecer as configurações deste item aqui, e uma das coisas que a gente pode modificar é fill, né, o preenchimento dele. Atualmente ele está com preenchimento sólido, com opacidade 100%, e aí eu vou colocar um novo preenchimento. Ele colocou aqui, ó, um preenchimento com gradiente, e eu vou fazer a edição disso. Ó. Não vou querer um preenchimento em gradiente, eu vou escolher imagem. E aí ele setou aqui uma imagem padrão quadriculada. Quando eu coloco o mouse aqui em cima da opção da imagem, ele vai permitir que eu modifique essa imagem. Então eu vou lá e vou buscar uma imagem no meu computador. Eu já tinha ido lá no Unsplash, selecionei uma imagem para a gente utilizar. Ela está aqui em Downloads. E essa imagem aqui da Jack. Vai demorar um pouquinho porque ele vai fazer o load dessa imagem, né? E aí ele carregou a nossa imagem aqui. Automaticamente, quando ele carrega, ele já dimensiona aqui a imagem para dentro do retângulo. E caso você deseje, você pode fazer aqui algumas modificações em contraste, saturação, temperatura, brilho, sombra, certo? Mas para fazer aquela sobreposição de preto, eu não vou mexer nessas configurações aqui. Então eu vou fechar. Vou subir, ó, clique e arrasta aqui no fundo cinza. Como ele estava com 100% de opacidade, vocês podem perceber que ele sobrepôs a nossa imagem.
E o que eu vou fazer aqui, ó, é mudar a cor sólida para o preto e vou tirar um pouco aqui da opacidade, 40%, por exemplo, ó. E aí, ó, se eu clicar aqui no Vzinho, você pode ver que ele já deu uma escurecida. Essa escurecida é porque a gente vai trabalhar com a fonte na cor clara. Então, o ideal é a gente dar uma homogeneizada na cor, porque a imagem em si ela sempre tem áreas mais claras e áreas mais escuras. Como eu vou trabalhar com a fonte clara, estou fazendo essa sobreposição de preto aqui para que eu não tenha prejuízo na legibilidade. Vou aumentar até um pouquinho, vou deixar no 50 e aí vocês verificam a sobreposição que vocês acham mais interessante de acordo com a montagem que vocês estão fazendo. Certo? Coloquei a imagem de fundo, sobrepus aqui o preto. O que eu vou fazer é travar aqui o meu retângulo. Inicialmente eu vou fazer aqui, ó, back-topo, significando que esse é o background do meu topo. Travei ele aqui, ó, então ele não será mais editável. Isso permite que quando a gente for colocar coisa aqui em cima, a gente não acabe editando ele por engano, certo? Então aqui eu já tenho o meu topo. O que é que eu preciso agora? Fazer o trevo ali em cima, né? Então, vou vir aqui na ferramenta de texto, ó, cliquei, ele vai abrir para a digitação, vou digitar aqui trevo, vou selecionar aqui o meu trevo, e aí ele trouxe para a gente aqui as opções. Eu vou escolher a fonte. Deixa eu fazer o seguinte, deixa eu aumentar logo para a gente ver ele melhor. E vou deixar a cor branca. Vou vir aqui no fio, ó, branco. E aí vamos escolher uma fonte que seja uma fonte cursiva, né? Aquela fonte que imita, a gente achou uma aqui, a fonte que imita a caligrafia humana. A Rochester, mas não é tão parecida assim. Eu estou só pressionando a seta do teclado para baixo e ele está fazendo ali a alternância da fonte. Ó. Tem essa aqui, a Hug. Deixa eu ver se eu acho uma melhorzinha. Tem a Root. Ah, eu gostei dessa aqui, Sacramento. Deixa eu ver se eu acho uma melhor. Gostei dessa. Satisfy, certo? Aí vocês dão uma olhada, vocês podem ir movimentando aqui na seta do teclado até vocês acharem uma fonte que vocês achem similar àquela e que seja uma fonte cursiva. Correto? E aí eu vou pegar ele e vou ativar aqui as opções de alinhamento para deixar ele exatamente no centro. A nossa logo é um pouco para cima, né, conforme o modelo aqui. E aí depois de criar o trevo, eu posso vir então e criar o meu menu. O menu é Home, Serviços, Planos e Contato. Então eu vim aqui, ó, tudo maiúscula. Criei o Home, vou formatar esse. Então ele é branco também, né? A fonte desse, opa, eu vou colocar Open Sans, que é uma fonte que eu considero mais interessante. E vou aqui deixar um 18. Acho que foi pequeno, vou botar um 20. Um 22. E aí criei o primeiro, ó, seleciono ele, autopressionado, clique e arrasto para o lado. Autopressionado, clique e arrasto para o lado. Autopressionado, clique e arrasto para o lado. Então eu vou ter aqui serviços, planos e contato. Serviços, planos, contato. Opa, contato. Vou deixar o contato mais ou menos onde eu quero que ele finalize o meu menu. Vou selecionar tudo. Opa, acabou selecionando o trevo também, né? Vou selecionar todo mundo do menu e aí vou vir aqui nas opções de alinhamento, ó, vou alinhar pelo topo e vou distribuir eles horizontalmente, de forma que ele preserve o mesmo espaço entre todos. Vou pressionar Ctrl G e aí ele vai agrupar aqui, ó. Pode observar aqui nas camadas, né, que ele criou o grupo 1. Esse grupo 1 eu vou chamar de menu. Vou deixar tudo minúsculo. Opa.
E aí, com ele agrupado, aí eu faço a centralização, certo? E ele já está aqui abaixo do meu trevo. Vou só descer mais um pouquinho. E aí eu acho que ficou ok. Nosso próximo passo, então, é criar esse botão, né? Solicite um orçamento. Vou vir aqui novamente na ferramenta de forma e vou criar um retângulo. Criei um retângulo. Vocês podem observar aqui nas opções da ferramenta que a gente tem esse ícone aqui, ó, para eu arredondar as bordas. Eu posso só, quando ele virar essa setinha, ó, eu clico e arrasto, ele vai aumentando o arredondamento das bordas. A partir do momento que existir um arredondamento, eu vou dar um zoom aqui. Ó, vocês podem observar que a gente tem esse ponto quadrado aqui externo, para eu fazer o resize, né, o redimensionamento, e internamente eu tenho esse círculozinho. Se eu clicar no círculo e arrastar para dentro, ó, ele vai arredondando as bordas do meu elemento até chegar mais ou menos ali naquele ponto que a gente gostaria, ó, que é esse ponto que eu tenho ele completamente arredondado nas laterais, certo? Possivelmente ele vai ficar um pouco grande, então eu já vou dar uma reduzida aqui nele. E aí o que é que eu preciso? Eu preciso setar aquela cor que está ali, né? Vou vir aqui no fio. Aquela cor é 4F C3AE. E aí, ó, esse verdezinho aqui. Para conseguir ajustar melhor o tamanho, eu já vou pegar o texto. O texto a ser digitado é solicite um orçamento. Vou aqui no fio de novo, né? Vou deixar ele branco. Vou colocar aqui em cima. Ctrl mais aqui, a gente vai dar um zoom. Vocês podem trabalhar com zoom também aqui nessa parte superior direita, ó, aqui perto da setinha de apresentação, mas os atalhos do teclado vão facilitar a vida aí de vocês. Eu vou reduzir ele um pouco, porque eu achei que ficou grande, né? Opa. Acho que mais ou menos assim já está de boa. Isso. Então eu vou selecioná-los e aí eu vou para o alinhamento, ó. Coloco no alinhamento horizontal e depois eu vou aqui no alinhamento vertical. Tudo ok? Então eu seleciono novamente os dois e vou dar um Ctrl G para ele agrupar. Como é o nome desse grupo? BTN, tudo minúsculo, BTN-orçamento. Então tenho aqui o solicite um orçamento, eu acho que ele já está num canto ok. Vou só centralizar o nosso botão e aí já temos aqui o nosso topo. Se eu quiser eu posso, ó, destravar aqui o nosso fundo, vou selecionar todo mundo e aí vou agrupar de novo. Ó. E aí eu coloco topo como um grupo de foto. Vi que ele está todo ok, quero impedir que a gente edite ele por engano, vou só travar aqui e aí o nosso topo já está finalizado. Vou passar agora para o próximo item, que seria então a parte de serviços. Na parte de serviços, o que é que eu vou ter aqui? Diferentemente do topo que a gente usou imagem, nesse aqui a gente vai usar ícones. Vou ter texto normal, né, uma linhazinha aqui e a nossa parte aqui de baixo. Então vamos lá. A base dele, vocês podem observar que é um pouco mais escura, né? Não é branca, é um cinza. Então eu vou começar aqui, ó, pegando nossa ferramenta de retângulo e criando uma base para o nosso fundo. Vou aumentar um pouquinho. Acho que deu bom. Vou trabalhar com a opacidade dele e vou colocar uns 60%. Não, vou botar uns 50%. A cor do... Vou botar 45. Colocar 40. Acho que ainda dá para reduzir mais. Vou botar 30. Pronto. Vou botar 25. Pronto. Acho que agora deu bom. Então vou vir aqui no retângulo, né? Esse rapaz aqui é o back. Traço. Cervículo. Então, para a gente não acabar editando ele por engano, eu vou travar aqui, certo? Então, o que é que eu preciso? A primeira coisa que a gente vai precisar aqui são os nossos ícones.
O Figma ele já tem internamente os ícones do Material Design na forma de fonte ícones. Então, para a gente utilizar aqui, basta a gente pesquisar, achar um que você goste e aí só aplicar lá. Como é que a gente vai fazer essa aplicação? Eu vou pesquisar aqui por user. Deixa eu ver o que é que ele me traz. Não tem tão parecido com esse aqui, mas eu vou usar esse group, certo? Como é que eu faço? Eu vou vir aqui, é uma fonte ícone, né? Então eu vou ver com a ferramenta de fonte, clico aqui, digito group. Se vocês quiserem, vocês podem copiar também, né? E aí eu vou vir aqui na escolha da ferramenta e vou digitar Material Icons. E aí, ó, ele já formatou aqui para mim. Vou aumentar um pouquinho, 64. Aumentar um pouco mais, 72. Aumentar um pouco mais, 96. Acho que vai ser um bom tamanho. Então coloquei ele aqui. Essa cor é a mesma cor do botão, então vou só repetir aqui o 4FC3AE. E aí tá do jeito que a gente quer. Depois eu vou vir aqui com a ferramenta de texto novamente, vou digitar clientes. Não apareceu nada porque a nossa fonte agora está o Material Icon, certo? Então eu vou aqui no Open Sans. E aí ele volta para clientes, eu quero tudo maiúsculo. É preto, né? Particularmente eu não gosto muito de trabalhar com preto. Então eu vou reduzir uma opacidade só para dar uma... E foi demais, né? 70%. Acho que deu 75%. Deu boa. Vou trabalhar com esse tamanho, 90. Definitivamente não é um bom tamanho, 24. Vou aumentar aqui um pouquinho o zoom. Para mover, aparecer essa mãozinha, eu estou pressionando a barra de espaço, certo? Mas se vocês quiserem, vocês podem vir aqui nas ferramentas também. Mas barra de espaço, ele vira temporariamente a mãozinha e aí fica mais fácil da gente trabalhar. Coloquei aqui os clientes, eu acho que eles estão em negrito, né? Então vou vir aqui do lado, ó, aqui tem regular, eu vou mudar para... Ele tem bold e ele tem semi-bold. Vou botar um semi-bold aqui para ficar legal. Então coloquei os clientes, abaixo dos clientes ele tem uma linhazinha, né? Ferramenta de forma, line. Clico e arrasto. Ó, se eu manter o Shift pressionado, ele vai criar exatamente uma linha reta. Então, soltei aqui. Novamente, não gosto de trabalhar com o preto, então vou reduzir a opacidade, 70%. Vou reduzir a nossa opacidade ainda mais, vou botar uns 60%. Vou reduzir ainda mais, vou colocar um 30%. Reduzir ainda mais, vou colocar um 20%. Agora acho que ficou legal. Talvez ainda esteja um pouco mais suave ainda. 10%. Vou fazer o seguinte, eu vou deixar nos 10% ou 15%. Vou deixar no 10 e vou tentar aumentar ela um pouquinho. Aqui a espessura dela tá 1, vou colocar 2 pixels. Acho que deu mais ou menos isso. Então tem um clientes aqui e aqui embaixo a gente vai digitar um textinho. Aquele texto ali é Lorem Ipsum, né? Já vou pegar aqui mesmo. Peguei um pouquinho de texto. No lugar de só clicar, eu vou criar uma caixa de texto. Então eu vou clicar e arrastar. Ele vai delimitar uma área para que o nosso texto seja lançado.
Vocês podem observar que ele ficou um pouco grande, né? Então eu vou reduzir aqui o tamanho. De 24 eu vou botar 12. Ele não vai ser bold demais, ele vai ser regular. E aí eu vou tirar um pouquinho desse texto, deixar aqui. O alinhamento dele é centralizado e a cor dele é um cinza, né? Como é que tá aqui mesmo? Isso. A cor dele é um cinza um pouco mais escuro. Não gostei muito desse ícone. Ó, eu peguei esse aqui. Tá aqui em cima, se vocês quiserem o nome dele. Acho que ficou melhor. Então, clientes, aqui tá 12. Vou aumentar um pouquinho, bota 13. Esse clientes, será que a gente acha uma fontezinha melhor para ele? Opa. Oh, gostei desse aqui. Vou fazer o seguinte, vou deixar também ele na base do cinza. E eu acho que combina mais. O que é que eu vou fazer? Eu vou botar ele aqui. Vou deixar o alinhamento dele centralizado, porque isso vai facilitar quando a gente for para os demais, certo? Quando eu for replicar isso aqui. Deixa ele aqui, botar um para cá. 2. E aí eu vou subir, vou botar 1. Esse espaçamento que eu estou dando, ó, é deixar ele aqui em cima. E aí, Shift pressionado, eu coloco para baixo, que ele vai dar 10 pixels. Então, a linha e o cliente estão mais próximos do que o cliente da imagem. Vou selecionar todo mundo e vou deixar eles centralizados. Então, está todo mundo centralizado. Dá um Ctrl G. Tem um grupo 1 que é clientes. Deixa tudo minúsculo. Segurei aqui o Alt pressionado, Shift, ele vai duplicar na mesma linha, né, aqui. Soltei. E o próximo é emoções. Entrei aqui no meu grupo. Vou editar esse textinho aqui. E aí a gente vai pegar um ícone diferente, um ícone de coração. Será que a gente vai achar um ícone de coração aqui? Vai. Cliquei aqui, e aí ele está aqui em cima, ó. Na URL a gente vai ter o nome dele. Favorite Border. Copiei, vim aqui no Figma. Vou só trocar, quando eu colar ele já deu bom. Esse aqui não vai ser cliente mais, vai ser emocoins. O que eu vou fazer agora? Duplicar esse rapaz. Alto pressionado, clique e arrasto, Shift, ele vai criar na mesma linha, soltei. Agora é acústica. Acústica. Eita, agora um headphone, será que vai ter aqui? Ó, tem. Só não tem desse jeito aqui, né, que a gente queria. Mas eu vou pegar esse mesmo. E aí o nome dele aqui é Headset. Copiei, levei pra cá, entrei no grupo. E temos agora o nosso headset acústica. Vou reduzir aqui o zoom. Vou organizar essa galera, então. Deixa eu só trocar o nome dele aqui, né? Que é acústica. Selecionei todo mundo.
vou distribuí-los horizontalmente, então emoções vai ficar mais ou menos no meio. E aí eu vou posicionar eles todos aqui no meio do nosso layout. Certo? Então terminamos aqui o nosso topo e aqui a nossa seção de serviços. Com base nisso já dá para seguir aqui e fazer o resto das seções. Uma observação que eu vou fazer aqui, ó, que se você quiser, você pode trazer uma imagem diretamente aqui para dentro. Nos experimentos que eu fiz, é interessante que vocês copiem a imagem do próprio browser. Então, por exemplo, eu vou vir aqui, ó, pegar essa imagem. Então, eu vou copiar aqui a imagem, vou vir aqui dentro do Figma e vou colar ela. Então, Ctrl V resolve. Colei a imagem, certo? Se eu não quiser baixar a imagem, eu posso só copiar do browser e trazer ela aqui para dentro. Há a possibilidade de vocês trabalharem com máscara. Como é que seria isso, né? Basta eu criar a forma que eu desejo. Criei aqui a forma. Eu quero uma linha. Eu quero um círculo, por exemplo. Criei aqui o círculo, sobreponho na imagem. Vou trazer aqui a imagem para dentro do layout tree. O ideal é aquele que você sobrepõe, ele tem que estar em cima. Então, ó, a imagem está em cima da elipse aqui nas camadas. Ó. A imagem está em cima da elipse. Então, eu seleciono as duas. Vou vir aqui, ó, e clico nesse íconezinho aqui, que é o ícone de máscara. Então, ele pega a forma e mascara a imagem. Se eu entrar aqui, ó, eu posso mover a imagem e ela vai estar na máscara. Essa é uma possibilidade também, se eu não quiser criar o círculo, trazer a imagem e colocar de fundo. Ou se simplesmente a sua imagem já for retângulo e você achar que ela está no tamanho ideal, certo? Então, tanto posso criar a forma e depois ir aqui nos preenchimentos e setar, quanto eu posso utilizar esse modo de máscara aqui. Certo? Fechei aqui. Outra observação é que dentro desse layout a gente vai ter também aqui, ó, um preenchimento gradiente. Como é que eu faço um preenchimento gradiente? Eu vou fazer ali na linha, né? Criei aqui a linha, ó. Vou alterar aqui o tamanho dela. Vou botar 20, só para vocês poderem enxergar bem. Criei aqui a linha. Essa linha vai ter o fio dela, né? Que nesse caso aqui está como stroke. Vou clicar em cima dele, no lugar de ser um preenchimento sólido, eu peço um preenchimento linear. Ele já está com 2 pontos aqui, ó. Esse primeiro ponto ele é sólido e esse segundo ponto ele tem transparência. Ó, se eu clicar aqui nele, ó, está com 0 de opacidade, então ele é completamente transparente. O que é que eu faço para conseguir deixar a minha linha transparente? Eu vou só inverter aqui. Eu vou pegar ele. Eu quero deixar ele linear para cá. Se eu quiser, eu posso aumentar um pouco para colocar cada um dos pontos até o final. O primeiro ponto ele começa aqui na esquerda e o segundo ponto ele está lá no final do item. Então ele está saindo desse preto aqui, que é esse ponto, e está indo para esse outro ponto aqui, que é completamente transparente. Certo? Ó, o preto ele está muito forte, então se vocês quiserem, ou eu posso trazer para o cinza, ou eu posso deixar no preto e trabalhar com opacidade. Eu quero uma opacidade de 30, por exemplo. E aí eu vou fechar aqui, ó. Ele já vai ficar mais suave, certo? Então, além do preenchimento normal sólido, que foi o que a gente usou aqui, para os demais aqui vocês podem utilizar o preenchimento gradiente. Ah, mas está muito espessa, está muito grande a linha ainda. Eu posso vir aqui do 20 e mudar para 3. E aí ela tem a linha gradiente normal. Ok? Então, posso trabalhar com a imagem com máscara. Para fazer a linha gradiente é só mudar ali o tipo de preenchimento. E esse seria então aqui as duas primeiras partes. As demais vocês conseguem construir.
certo? Eu criei aqui cada um dos itens. Depois eu podia fazer, como eu fiz ali nos demais, né? Selecionar todo mundo e agrupar como serviços, né? A seção de serviços. Ok? Então é isso. Qualquer dúvida, estou à disposição. Até mais.